Oi pessoal, tudo bem? Hoje essa semana a gente está diferente aqui, eu e o Rafael. Aproveitando que estamos entrando em outubro, a gente vai fazer as questões de gineco-obstetrícia da prova da ANRIGS do ano passado. Vamos resolver ela em 4 vídeos aqui para não ficar muito longo. Rafa, vamos começar por onde aí? Então, a gente vai começar pela prova de obstetrícia e na sequência a gente vai dar sequência à prova de gineco. Então vamos para as questões então? Bora. Então vamos lá. A primeira questão, questão 41, ela falava o seguinte: assinale as assertivas abaixo em relação à pré-eclâmpsia. Então a provinha da ANRIGS trouxe as seguintes afirmativas. Na gestação, quando a pré-eclâmpsia ocorre, evidencia-se hemoconcentração progressiva, processo contrário do encontrado na gestação hígida. Realmente, né, Rafa? Quando a gente tem uma gestação habitual, o que a gente encontra é uma hemodiluição dessa gestante. Pode falar. Aí que vem o termo de anemia dilucional, né? Da gestação. Exatamente. E na pré-eclâmpsia, realmente o que acontece é o contrário desse processo natural. Então essa questão está verdadeira. Número 2 falava o seguinte: a insuficiência renal grave, como complicação da pré-eclâmpsia, constitui evento raro, podendo ser necrose tubular ou cortical. Essa é uma afirmativa sobre as complicações da pré-eclâmpsia. A gente sabe que algumas delas são comuns e a insuficiência renal ela pode acontecer, mas ela não é comum. Então realmente essa questão está verdadeira. Questão que não é muito fácil ter que saber as complicações, né, Rafa? Era uma alternativa mais complexa, né? Entre as complicações, número 3, entre as complicações cerebrais mais graves relacionadas à pré-eclâmpsia, encontramos as convulsões eclâmpticas e o acidente vascular hemorrágico. Exatamente. A pré-eclâmpsia ela pode evoluir para uma eclâmpsia que aí a gente vai ter as convulsões e pode também ter o AVE. Então, nessa questão, ela é bem típica da prova da ANRIGS, a gente tem que lembrar disso, que essas questões de 1, 2 e 3 caem muito e boa parte delas, todas estão corretas, não é, Rafa? Muito bem colocado, mestre. A prova da ANRIGS tem essa característica. Raramente tem uma questão que tem uma só correta. A gente tem que ficar atento sempre a isso, principalmente se for dar um chute na prova, né? É verdade. Às vezes tem uma errada, boa parte delas estão todas as corretas e foi esse caso de novo. Vamos para a próxima, Rafa. Próxima questão é a questão 42. Essa questão ela foi anulada, mas o mestre aqui ele pesquisou, foi buscar por que ela foi anulada e a gente vai discutir isso com vocês. Então, o gabarito preliminar da questão trazia que a letra C estava correta. Por que ela está errada nessa questão? Houve divergência quanto aos autores, quanto ao tempo de atividade física semanal seguro e a quantidade semanal. Alguns autores, um deles, não dizia quantas vezes por semana a gente tinha que fazer e outro tinha alteração quanto ao tempo aqui, que trazia 15 minutos. Então essa foi uma questão anulada, pessoal. Só para vocês lembrarem, essa questão ela tratava de diabetes gestacional e de exercício físico. Então é sobre esse exercício físico que o Matheus aqui está comentando. Exatamente. Vamos para a próxima, Rafa? Bora. Questão 43. Ela falava o seguinte: a assistência pré-natal engloba aplicação individualizada de condutas clínicas obstétricas protocoladas ao longo de todo o período gestacional. Em relação às condutas dessa assistência, assinale as assertivas abaixo. Então, pré-natal é um tema muito típico de prova de residência. É um tema que vocês sempre têm que ficar atento na hora dos estudos e praticar bastante. Então vamos ver o que ele trazia. Número 1. A atividade sexual nos casos de gravidez normal fica a critério do casal. Na ameaça de abortamento e do parto pré-termo, deve-se ser evitada. Questão perfeita, né, Rafa? A gestação ela não é uma contraindicação para a relação sexual. Muito bem. Fica a critério do casal, realmente, questão bem escrita, verdadeira. Exceto no caso de abortamento, como a própria questão falou, né, e parto pré-termo. Exatamente. Número 2, e essa é boa, hein? As tinturas de cabelo industrializadas são, em sua maioria, contraindicadas pelo risco de malformações fetais. Então, essa é uma questão que cai em várias provas de residência, né, Rafa? Cai muito isso. O que a gente tem que saber é que realmente no primeiro trimestre a gente deve evitar, porque ela pode ter um risco de malformação, mas a partir do primeiro trimestre a maioria das tintas pode ser realmente utilizada.
O que a gente tem que ficar atento é aquelas que têm chumbo e amônia. Essas realmente não podem ser usadas. Mas a maioria não contém esses princípios. Então, por isso elas podem ser utilizadas. E é uma alternativa que ela faz todo o sentido, porque uma das coisas que a gestante vai te perguntar, né, no consultório é com relação a essas tintas de cabelo. É muito comum as mulheres usarem. Então, número 3. As vacinas com vírus vivo ou vírus atenuados, como rubéola, sarampo, cachumba, polioral, varicela e febre amarela, estão contraindicadas na gravidez, em função do risco teórico ao feto. Essa é uma questão verdadeira. A gente não pode realmente indicar vírus vivos ou atenuados, com exceção da febre amarela, que se os riscos eles forem menores do que o benefício, por exemplo, a gestante em uma área com alta incidência da doença, a gente pode pensar em fazer essa vacinação. Por que essa questão está certa então? Porque aqui diz que é contraindicado, não diz que é contraindicação absoluta. Então, ela realmente está escrita de uma forma que ela está correta. E vale a pena sempre memorizar essas vacinas, rubéola, sarampo, cachumba, pólio, varicela e febre amarela, porque elas têm essa contraindicação que é típico de prova, eles sempre estão perguntando isso pra gente. Cai em muita prova de residência, né, Rafa? Então, nessa questão, mais uma vez típica da Higgs 1, 2 e 3, a gente tem uma errada, que é a letra B, aliás, uma errada, que é a número 2, então a letra B é correta. Então, é como a gente falou antes, geralmente ou é uma correta ou todas corretas. Então, essa também bateu com aquela lógica que a gente está falando. Vamos para a próxima, Rafa? Bora. Questão 44. Paciente de 19 anos com atraso menstrual de 30 dias. Chega ao plantão de emergência com queixa de dor em baixo ventre de moderada a forte intensidade, há cerca de 5 dias, associada a pequeno sangramento. Então, pequeno sangramento vaginal. Avaliada e submetida a exames subsidiários, apresentou HCG elevado 5.250, hemograma sem alterações, ecografia transvaginal com identificação de massa heterogênea em topografia de anexo esquerdo com 3 centímetros em seu maior diâmetro e pequena quantidade de líquido livre com debris em fundo de saco posterior. Qual a conduta mais adequada a ser seguida após a internação? Então, Rafa, esse é um quadro clínico. A prova da Higgs costuma também cobrar quadro clínico e muitas vezes uma conduta. E nessa questão que a gente tem uma jovem com atraso menstrual de 30 dias, a gente pode pensar o quê? Em gestação. Nesse caso, ela tem dor em baixo ventre, forte, também tem um beta-HCG elevado que favorece esse diagnóstico de gestação. O que altera a questão aqui é que ela tem uma massa heterogênea em topografia anexial esquerda. Então, o que é isso, Rafa? É uma gestação ectópica, né? Considerando que o beta-HCG está acima de 5.000, essa paciente ela não pode passar por um tratamento conservador nem por um tratamento expectante, porque isso tem um risco altíssimo de fazer ruptura, que é uma complicação grave. Então, essa paciente que a gente tem que fazer é justamente fazer o tratamento cirúrgico imediato para essa paciente. Show de bola. A gente não pode fazer, então, tratamento medicamentoso, que é conservador, e a gente não pode fazer observação por causa dessa questão que a gente falou sobre o risco de ruptura. Então, essa questão ela é muito típica. Então, vamos lembrar o seguinte. Paciente que sangra na primeira metade da gestação tem 3 causas basicamente: gestação ectópica, aborto ou doença trofoblástica gestacional. Então a paciente chegou para você lá na emergência com esse sangramento. Você faz o beta-HCG de mais de 1.500, lembrada o descobrimento do Brasil, que é o macete, 1.500, tem que ter um saco gestacional no útero. Então ela faz um ultrassom, não tem saco gestacional, tem uma massa anexial ali. É óbvio que isso é gestação ectópica. Cabe então a conduta. Você vai avaliar beta-HCG menor que 5.000, isso fala a favor de você fazer um metotrexato. Tamanho também do anexo, isso também é levado em conta. Então o que ele quer saber de você é esse fluxograma do tratamento. E lembrando da prevalência desse tipo de tema. Sangramento na primeira metade da gestação e na segunda é um dos temas mais cobrados da prova de residência em obstetrícia. Exatamente, isso então é um tema que vale a pena a gente reforçar. E aqui, só para finalizar, a dose também está errada. Muito bem lembrado, mestre. Questão 45, bora lá, Rafa. Então, em relação à doença trofoblástica gestacional, acabamos de comentar.
Assinale a alternativa incorreta agora. Então, letra A representa diagnóstico diferencial com prevalência rara dos sangramentos de primeiro trimestre gestacional. A gente acabou de falar isso, né, Rafa? Uma das Exatamente. 3 causas. É aquilo ali que a gente estava comentando. Então, pode falar. A eliminação, número B, a eliminação de via vaginal de vesículas em meio de sangramento constitui forte indício de presença de gestação molar. Verdadeiro, muito verdadeiro. É imagem típica também de prova de residência, aquele ultrassom cheio de vesículas. Então, verdadeiro. E a eliminação de via vaginal, se vocês lerem alguns livros, vocês vão ver lá, é sinal patognomônico dessa doença, né? Letra C. Achado de embrião com vitalidade exclui a possibilidade de mola idatiforme. Então, a gente tem 2 tipos de mola idatiforme. Concorda, Rafa? Tem a mola parcial e tem a mola completa. A mola parcial, ela é fecundada por 2 espermatozoides num óvulo. Então, ela realmente pode ter um feto ali. Um feto não, um embrião com vitalidade. Então, isso não exclui a possibilidade de mola. Então, essa questão está errada, pessoal, que é o gabarito da questão. Muito bem colocado. E a gente tem que ficar atento a essas palavrinhas, né? Exclui, apenas. Sempre fica atento na hora de você ler uma frase com isso. Letra D. Coriocarcinoma é precedido em 50% dos casos por uma gestação molar e em 50% de uma gestação não molar. Exatamente, é verdadeiro. 50% é uma gestação molar. Desses 50% aqui, 25% é uma gestação normal e 25% em abortamento. Então, é não molar. Então, também está verdadeira, pessoal. Muito bem. Então, hoje a gente completa aqui essa primeira parte da prova. Aqui na sequência do vídeo, vocês conseguem ver a segunda parte da obstetrícia e em seguida da gineco. Isso aí, mestre. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e acompanhar nosso trabalho aqui no nosso canal do YouTube. Um prazer estar aqui. Valeu, pessoal. Até mais.